Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e abençoe toda a sua família e esta igreja. No segundo dia, quando nós nos reunimos para falarmos sobre um tema tão caro como é a educação dos nossos filhos, a educação da nossa nação, nós vamos tratar de um fundamento da educação. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. A verdadeira antropologia é que vai trazer uma verdadeira educação. A falsa antropologia, ou seja, a falsa concepção do que é o homem, nos trará, como consequência inevitável, uma falsa educação, uma má educação. Antes de entrarmos na palestra, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os irmãos a conhecerem mais de perto o trabalho do Instituto John Knox, seja nas nossas redes sociais, @KnoxKids_. Se você não segue ainda o Instituto John Knox lá no Instagram, siga Knox Kids e conheça mais o que nós temos feito lá em Campina Grande, na nossa escola presencial, nas nossas unidades parceiras, João Pessoa, Recife, Fortaleza e Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e também o trabalho que é feito pela internet no portal institutojohnknox.com.br. Então, se você quer conhecer mais, ou pelo Instagram, @KnoxKids_, ou no nosso site, institutojohnknox.com.br. Se ficou difícil de escrever, depois eu posso ajudar os irmãos. Se o pessoal puder projetar, também vai nos ajudar. Amanhã, nós falaremos à tarde sobre a influência do marxismo na educação brasileira e, por fim, vamos trazer uma proposta educacional que tem dado certo. Proposta cristã clássica que, ao longo da história, sempre deu certo e agora que nós estamos retomando, tem dado excelentes frutos. Então, eu quero mostrar, no final dessa sequência de palestras, quais são os resultados que nós temos obtido com esse trabalho em Campina Grande, no Brasil, nos 26 estados, mais o Distrito Federal e mais 9 países do mundo que o Senhor nos deixou atuar com a educação. Tá aí. Agora facilitou, né? Esses são todos os nossos trabalhos. Seminário Knox, o Seminário EAD, a Academia Knox é o braço do Instituto John Knox para a formação de professores cristãos clássicos. Knox Baby é uma mini tutoria que nós damos de graça para pais com crianças de 0 a 2 anos. Se você tem filhos de 0 a 2 anos, ou tem alguma amiga ou sobrinho, alguém da família que precisa, é só entrar no institutojohnknox.com.br e ir lá na aba Knox Baby, baixar o material gratuito. Crianças acima de 2 anos, Knox Kids, e para jovens e adultos que desejam ter um melhor preparo a respeito do que diz respeito à nossa vida, seja masculinidade, feminilidade, namoro, casamento, leitura da Escritura, nós temos o Escola da Família. Então, em outra oportunidade, se você puder, visita o nosso site e também o Instagram do Instituto. Dito isso, quero convidá-los a, por favor, abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Escritura, no segundo capítulo, Gênesis 2. Só para dar um panorama a respeito de como a criação ela é narrada no princípio da revelação divina, Gênesis capítulo 1 é uma descrição, uma narrativa mais generalista a respeito da criação. Existiam muitas informações para serem dadas, então o Espírito Santo conduziu Moisés a escrever Gênesis 1 dessa maneira, de maneira mais genérica. Então ele fala em poucas palavras sobre muito da criação. Já Gênesis 2, você vai perceber que a perspectiva é outra. É como se o narrador desse um zoom e fosse tratar da criação do homem. Então, como Deus criou o homem, primeiro no capítulo 1, como foi lido aqui do verso 26 a 28, é dito que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, e no capítulo 2, como se deu a criação do homem e da mulher. Nós vamos nos concentrar na criação do homem
como princípio da raça humana e entender a partir disso como nós somos diferentes dos animais e como essa concepção de homem é importante para a educação. Gênesis 2, versos 4 a 7, por favor, acompanhe a leitura. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e o soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Vamos até a presença de Deus em oração. Por favor, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Oremos. Santo Deus, nós estamos reunidos aqui, não meramente para nos exercitarmos racionalmente, para acumularmos conhecimento, Senhor. Mas o conhecimento que vem da Tua palavra, ele nos eleva para mais próximo do Senhor, para que nós possamos viver uma vida mais gloriosa à semelhança do nosso Criador. Nós possamos, Senhor Deus, ter na nossa vida os mesmos princípios que a Tua palavra nos ensina, seja na formação de família, no matrimônio, na educação dos nossos filhos e na condução da Tua igreja. A Tua palavra é suficiente para todas estas coisas. E nós te pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo nos governe, nos guie e abençoe esta palestra para a honra e glória do Teu nome em Cristo nosso Senhor. Amém. Estudar para quê? Por que eu devo estudar? Na nossa concepção comum de estudos, nós estudamos para uma finalidade que geralmente é utilitarista. Então você passa e tem alguém lendo um livro e você pergunta, você está estudando para quê? A pessoa tem que dizer, estou estudando para a prova. Ah, então está estudando para a prova. Ah, tá bom. E você está estudando para quê? Não, eu estou estudando porque eu preciso passar no Enem para medicina. Então ele está estudando para a medicina. Um é para a prova específica da escola, o outro está estudando para a medicina. Mas tem mais alguém em casa que também está estudando. E você faz a mesma pergunta e a pessoa diz, não estou estudando para nada não. E aí você fica meio estranho assim, né? Estudando para nada? Pois é. O estudo nem sempre tem uma finalidade próxima ou utilitarista, ou pelo menos não deveria ter. Mas é muito comum nós nos pegarmos dizendo que estamos estudando para tal finalidade de curto prazo. Estudar para a prova, estudar para passar no Enem, estudar para terminar o curso, estudar para passar no concurso. É sempre estudar com uma finalidade utilitarista. E isto não é educação. Eu não deveria pensar em estudar simplesmente por isso. Outras formas de nós entendermos a educação é falarmos que a educação é para a formação do cidadão. Nós devemos criar uma escola para formarmos bons cidadãos. Veja, nada contra ser um bom cidadão, tudo a favor. Nós somos cidadãos deste mundo e precisamos exercer a nossa cidadania. Mas eu não sei se você parou para pensar qual é o conceito de cidadão. Isso é apenas uma parte do nosso ser. É o elemento político da nossa existência. Ser um bom cidadão é ser um agente político que sabe o seu próprio lugar. Então, eu, nas eleições, voto, cobro e consigo, né, com muita dificuldade, seguir as leis. Então, eu sou um bom cidadão. Mas é uma parte só da minha vida, não é o meu todo. Então, pensar em educação para a formação apenas do cidadão é muito pouco. Eu deveria pensar mais do que isso. O cidadão é o ente político, é parte do meu ser, não é o meu ser todo.
Portanto, pensar em educação para a formação do cidadão somente é pensar como os políticos querem que nós pensemos. Eles querem formar bons cidadãos porque estes cidadãos são os soldadinhos de chumbo do Estado. A polis deveria ser organizada com bons cidadãos. Este era o pensamento grego. E nós devemos ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque apesar de ter um fundo de verdade, não é a verdade completa. Também deveríamos ter cuidado com a ideia do estudar para uma profissão, já mencionado aqui. Estudar para uma profissão é parte do meu ser, assim como ser cidadão, ser profissional. Então, eu não estudo para ser médico, simplesmente. Eu não estudo para ser engenheiro. Eu estudo para ser homem. Eu estudo para me formar como pessoa completa. A minha profissão é o meio pelo qual eu consigo trazer provisão para a minha casa. Então, a Escritura defende a necessidade do homem e da mulher terem uma profissão, trabalharem e trazerem para sua própria casa aquilo que é necessário. A profissão, portanto, é um meio, não é a finalidade da educação. Então, eu não devo estudar simplesmente para ser um bom cidadão, nem para ser um profissional, mas eu devo estudar para ser um homem completo. Nessa teoria, muito comum da nossa época, de estudar com uma finalidade que é utilitarista, a gente começa a ter algumas inferências do estudo. Quando o Instituto John Knox começou lá em 2015, ele começou somente na vertente teológica, com um curso para preparação de pregadores, com pregação expositiva, por meio de um curso de pregação expositiva. E a pergunta que mais era recorrente no nosso meio, nós tínhamos um stand um evento muito conhecido no Brasil inteiro, chamado Consciência Cristã. Inclusive, o pastor Glênio já esteve lá 2 vezes. Nós sempre temos um stand lá para falar sobre os trabalhos do Instituto. E a pergunta mais recorrente sempre era: pastor, tem certificado? Meu irmão, eu estou lhe oferecendo aqui um curso para você aprender a pregar. Qual a diferença que faz do certificado? Se você quiser, eu lhe dou um certificado agora. Certifico que o irmão fulano de tal esteve em nosso stand e assine embaixo e carimbo. Mas o que é que vai mudar na tua vida? Quer dizer que o estudo ele tem que ser certificado, ele tem que ser chancelado por um papel. Senão, ele não é que ele não existe, é que ele é herético. É um estudo herético. Você não tem certificado, então não vale. Isso é heresia. Estudar por um certificado é muito pouco. Eu deveria estudar para aprender. Quantos têm certificados de bacharéis, de doutores, de mestres, mas são grandes ignorantes? Um livro muito conhecido na nossa literatura, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, muito conhecido, muita gente estudou esse livro para poder fazer vestibular. Ele traz um diálogo muito interessante. E nesse diálogo, a grande questão é que este homem, que é o centro do diálogo, ele tinha muitos livros, mas ele não tinha um estudo formal. Ele nunca passou por uma faculdade. Então, qual é a pergunta que é feita? Observe. Nem se podia esperar outra coisa, disse o doutor Florencio ao general. Aqueles livros, aquela mania de leitura, para que ele lia tanto? Indagou Caldas. Teria de menos, disse Florencio. Genelício atalhou com autoridade. Ele não era formado. Para que meter-se em livros? Ele não é nem bacharel, para que se meter com tantos livros? Percebe que essa é uma concepção completamente equivocada a respeito do estudo? Então, se não há uma chancela de uma universidade, então o sujeito não deveria nem ler, deveria ser, ele diz logo em seguida, deveria ser inclusive proibido de que alguém que não é bacharel tenha livros na sua casa. A concepção do conhecimento que é chancelado por uma instituição. E não havendo chancela, portanto, não há conhecimento. A universidade ela se apropria do conhecimento.
E ela se fecha em si mesma, e quem não entra lá não tem conhecimento. Pois bem, uma das mentes mais brilhantes que eu convivo, um presbítero lá da igreja, nunca passou por uma faculdade. E talvez por isso a mente dele seja tão brilhante. Não estou dizendo, eu passei 3 vezes por uma faculdade, então assim, eu não tenho problema com faculdade, mas não é a chancela da faculdade que faz você tão brilhante assim. Às vezes, o cara que é autodidata, que tem condições de desenvolver o conhecimento e o estudo sozinho, ele tem muito mais liberdade do que nós que passamos tanto tempo presos a estudarmos apenas o que o professor queria. Quando você pega um bom professor, é excelente, você vai aprender bibliografias que você talvez não tivesse acesso, mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Então, no meio de todo esse turbilhão que o Brasil se encontra, quem é que vai resolver o problema da educação? Aí se levantam os políticos, que quase nunca são bem educados, e dizem, joga a bola para mim que eu resolvo. Um bando de analfabeto, que a cada 4 anos pede voto, pede é um modo assim, eufemista de falar, mas eles conseguem esses votos, seja lá da forma que for, e eles estão lá e agora eles vão dizer como deve ser a educação no Brasil. Já não é mais o pai que vai dizer o que o filho vai aprender, nem uma associação de pais de uma região, onde se sabe quais são as necessidades da região para que ela cresça. Ou seja, se nós tivéssemos essa liberdade a cada região sentar com professores, pais, para discutirem a respeito do currículo daquela região, necessário para aquela região, para a particularidade daquela região, seríamos muito mais sábios, mas não temos essa oportunidade, porque tudo vem do MEC em Brasília. Então, quais são as propostas? Há cerca de 3, 4 anos, eu vi uma reportagem lá em Campina Grande, do então prefeito, já não é mais prefeito, falando sobre a compra de tablets. E aí a pergunta do repórter foi, como você acha que a compra desses tablets vai ser importante para a educação de Campina Grande? Ele disse, eu tenho certeza que a partir de agora, com os tablets na mão, os nossos alunos serão muito mais sábios. Eles vão crescer muito, porque é tecnologia. Os tablets estão lá e os alunos continuam sendo emburrecidos na mesma escola. Porque o tablet não tem esse poder mágico de lhe conceder conhecimento. Não é assim que funciona. Também a discussão salarial, e aqui eu quero fazer um parêntese, para me identificar com a situação dos professores, que ganham muito mal em sua maioria, mas a solução da educação não é aumentar a verba do MEC. Porque se isto fosse a solução da educação, quer dizer que nós temos hoje, em média, 5,6% do PIB brasileiro sendo destinado para o MEC, né? Um dos maiores orçamentos do Brasil. Se nós dobrássemos isso para 11%, então o Brasil sairia das últimas colocações do PISA e subiria só por conta da mudança. Isso não existe. Não existe. Até porque a média da OCDE, dos países desenvolvidos do mundo, é 4,4% o percentual de uso para a educação. O nosso é 5,6%. Então, nós gastamos muito em educação, mas investimos muito pouco. Então, eu sou completamente a favor que se melhore os salários dos professores, e a gente tem lutado para que isso seja uma verdade no nosso instituto. Mas isso não vai resolver. Os tablets não resolvem, os aumentos de salários, assim também como as reformas, né? Todo prefeito gosta disso, de mostrar a reforma da escola e dizer, agora a educação vai para frente. Quer dizer, porque pintou a parede da sala, porque comprou carteira nova, agora a educação é outra. Porque eles não conhecem o fundamento da educação. Quer dizer, então, que se não existissem paredes, nem professores remunerados, nem tablets, não existiria educação. Mas justamente quando a educação não estava dentro de 4 paredes, nem dependia de tablets, nem de professores remunerados, é quando ela foi sempre melhor. A educação clássica não tinha essa infraestrutura megalomaníaca que nós temos hoje nas nossas escolas e funcionava muito melhor do que qualquer grande escola
de uma cidade brasileira. Então, o problema não está na estrutura, apesar de ser muito ruim, não está nos salários, que são muito baixos, não está na falta de tablets, que, na verdade, contribuem para o mal das crianças e não para o bem, se não tiver um uso devido. É muito melhor para uma criança ler o livro físico, e eu vou lhe explicar por quê. Porque a distração de uma tela é uma coisa impressionante. Já no livro, você se concentra. Toda essa ideia de crianças que são imperativas, que não conseguem mais se concentrar, guardadas as devidas proporções e o número das crianças que realmente devem ter algum problema, muito é estimulado por tela. O uso excessivo de tela. E aí eu peço para o prefeito comprar mais tela. Então, assim, a gente está pedindo para complicar a situação dos nossos filhos. Então, qual é o fundamento da educação? O fundamento da educação, se a educação do homem está na antropologia do homem, o modo como eu vejo o homem e o modo como eu compreendo a educação. Se eu entender essas duas coisas, eu consigo dar os primeiros passos em busca de uma boa educação. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje. Percebendo quais ideologias influenciam a educação brasileira e qual é a concepção da educação verdadeira que nós deveríamos ter e não temos. A falsa eu já acabei de dar. Então, vamos lá. Primeira ideologia, eu não vou me aprofundar muito hoje no marxismo, que é a primeira delas, porque é o alvo da palestra de amanhã à tarde. Mas o marxismo quer dizer, obviamente vem de Karl Marx, né, um pensador alemão. Ele dizia que o homem é bom, intrinsecamente bom, e só isso já é uma briga feia com o que diz a Escritura. O homem, depois da queda, é mau, e ele nasce em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. E esse homem bom, ele tem um problema com a sociedade, porque você coloca a sociedade como um ente impessoal. A sociedade é quem o corrompe, mas a sociedade é feita de homens. Então, se os homens são bons, como a própria sociedade pode corrompê-lo? Me parece um pensamento circular. Então, o homem é bom, está oprimido por uma classe dominante. Então, alguns que eram bons se corromperam e passaram a dominar. E a redenção deste homem vem pela revolução proletária. Então, aqueles que estão na base da pirâmide precisam se levantar e imprimir uma revolução contra os que estão lá em cima da pirâmide. E isso vai trazer igualdade, justiça social e todas aquelas outras baboseiras que eles defendem. Para não falar muito sobre isso, eu vou citar só um dos grandes teóricos da pedagogia que estão muito, mas muito influenciados pelo marxismo. Não vou falar palavras minhas, mas eu vou apenas repetir o que o patrono da educação brasileira, muito conhecido, Paulo Freire, ele fala nos seus escritos. Se você não conhece os escritos de Paulo Freire, Deus continue te abençoando. Mas, se você conhece, você deve ter percebido que é complicado de lê-lo. Eu li alguns livros de Paulo Freire e é uma coisa complicada de entender. Mas eu tentei separar aqui algumas frases que fossem mais claras. Aqui está na Pedagogia do Oprimido, que é considerado a sua obra magna. É que se os homens são estes seres da busca, e se sua vocação ontológica, né, a vocação do próprio ser, é humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em que a educação bancária é o que ele chamava da educação tradicional, onde um professor, detentor do saber, ensina os seus alunos. Isso, para ele, era depositar o conhecimento na cabeça do indivíduo, e é uma forma de oprimir. Então, um professor que ensina é um professor opressor. Basicamente é isso. Então, essa educação bancária pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação. Um educador humanista revolucionário, preste atenção, não há de esperar esta possibilidade. Sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida na profunda crença dos homens, crença no seu poder criador. O educador humanista revolucionário.
Eu acho que ninguém aqui defenderia um cristão revolucionário. Então, se o cristão não pode ser revolucionário, o cristão não pode ser um professor revolucionário. Ele deveria ser um professor cristão. Está lá em Pedagogia do Oprimido, página 35. Mais um trecho. Acho que esse está repetido, né? Lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar do lado dos poderosos, não ser neutro. O educador tem o dever de não ser neutro. Tem o dever de não ser neutro. Em partes, eu concordo com o que ele está falando aqui. Porque não é que ele não pode ser neutro, é que é impossível de alguém ser neutro. Isso é um mito da neutralidade. Todos nós temos uma concepção de mundo e nós somos governados por essa concepção de mundo. As nossas lentes, as lentes que nós enxergamos o mundo, como dizia Calvino, elas devem ser lentes cristãs e não revolucionárias, nem neutras, mas lentes cristãs. Eu vivo em Cristo, não é isso que nós dizemos? Morremos com Ele e vivemos com Ele. Então, tudo que eu vejo em Cristo, inclusive a educação. Então, não vejo a educação como um revolucionário, nem pelas lentes de Marx. Eu devo ver a educação pelas lentes de Cristo. Percebe que há uma divergência grande com o que nós cremos. Está lá em Pedagogia da Indignação. Mais uma. Não basta saber ler. Essa, para mim, é a pior de todas. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Aqui está a concepção marxista da educação paulo-freireana. Então, Eva viu a uva, não importa. Importa quem plantou a uva, quem colheu a uva, quem vai lavar a uva, quem vai pisar a uva e quem vai ganhar mais dinheiro. Esse trabalho que ele fez de alfabetização de adultos começou lá no Rio Grande do Norte. Eu estou tentando me lembrar do nome da cidade, um nominho pequenininho. Mas ele começa esse trabalho lá no Rio Grande do Norte e a concepção era de uma alfabetização globalista, né? Você não ensina o som da letra, a voz da letra, né, e o nome da letra, mas você ensina palavras por associação. Então, tem bola, aí você coloca uma bola de lado, a criança vai associar a bola com aquele signo e vai começar a ler dessa maneira. Obviamente, isso não funciona. Mas, por exemplo, quando tem lá tijolo, e eles estão dando aula para pedreiro, aí ele faz com que a sala de adultos faça a correlação entre a figura e o símbolo, e daí eles começam a pensar, o que é que se faz com tijolo? Aí alguém se levanta e diz, faz uma casa. Ah, é verdade. Com que mais se faz a casa? Ah, tijolo, cimento, areia. Vocês já fizeram muitas casas? Ora, eles são pedreiros. Já fizemos muitas casas. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Alguma delas é de vocês? Aí eles param para pensar, não. Nenhuma delas é nossa. Como é que vocês fazem casas e vocês não têm uma casa? Aí o sujeito diz, epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele começa a implantar o pensamento revolucionário. Vocês estão sendo oprimidos pelos seus patrões. É verdade que alguns patrões são opressores? Eu não tenho dúvida. É verdade que muita gente é oprimida neste mundo? Eu não tenho dúvida. Mas a Escritura nunca negou isso. Só que a Escritura me ensina a ser satisfeito, não acomodado, mas satisfeito com a minha própria posição. O quinto mandamento nos ensina isso. Que os inferiores não passem a ser revolucionários contra os superiores, mas os respeitem como filhos respeitam aos seus pais. E fala para os pais, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, que não desrespeitem os seus filhos. O texto começa dizendo, filho, honre o teu pai, porque é o primeiro mandamento com promessa. Pais, lembram-se? Pais, não irriteis os vossos filhos. Mas não ensina revolução, ensina respeito.
Então eu respeito a porção que Deus me deu, sendo pouca ou muita. Eva viu a uva, o professor deveria chegar lá e ensinar gramática. Se ele está dando aula de português, ele ensina gramática e não revolução. Ele não é neutro. O professor cristão também não é neutro. Só que na hora de ensinar Eva viu a uva, ele não vai ensinar uma doutrina a respeito de uvas e evas. Mas ele vai ensinar como se lê o texto. E no momento apropriado, né, quando se vai ler um texto bíblico, ele pode fazer aplicações bíblicas numa escola que declara a sua fé. Por isso era chamada escola confessional. Hoje à tarde nós gravamos um programa, pergunta excelente do pastor. Qual a diferença de uma escola regular para uma escola confessional? Ambas são confessionais. Só que a escola regular, ela não é clara e explícita a respeito do que ela crê. A propaganda é: nós somos neutros. Aqui nós não temos partido. Aqui nós não ensinamos ideologia. Então, por isso não pode entrar religião, porque o Estado é laico. Aí você coloca lá e o professor é marxista. Na escola confessional não tem isso. Está lá escrito na frente: esta é uma escola cristã clássica, confessional. Há um contrato onde você assina que o seu filho vai ser ensinado segundo a palavra de Deus. Então está tudo explícito, ninguém está sendo enganado. Porque nós cremos que não há neutralidade, mas nós não somos filhos da mentira. O nosso pai, ele é a própria verdade. O marxismo é um engano. Ele vende justiça social e entrega nações pobres, miseráveis. O marxismo, ele promete muita coisa boa, igualdade. E aí, quando você vê, eles de fato entregam. Mas é a igualdade de todo mundo miserável. Havia, inclusive, uma aproximação muito grande de Paulo Freire com a Revolução Cubana. Inclusive, ele visita Cuba em 1960, ou pelo menos na década de 60, e um apreço por Che Guevara, um dos maiores assassinos que a história da humanidade pôde conceber. E é este homem que é considerado o patrono da educação brasileira. Ora, se ele é o patrono, quais são os resultados desta educação com este patrono? Nós avaliamos o educador pela educação. Aí vocês façam suas próprias conclusões. A segunda forma de enxergar a educação é o modelo positivista, que todo mundo se animou aí no governo passado, né? Quando começaram a estourar no Brasil inteiro as escolas militares ou cívico-militares. Lá em Campina Grande, inclusive, abriu uma. Não sei se aqui em Londrina tem alguma. Tem, né? Então, todo mundo se animou. Agora vai, porque militar coloca as coisas nos eixos, tem autoridade, as coisas lá funcionam. Mas, espera aí, muita calma nessa hora. Como é que os nossos militares foram formados? Eles foram formados no modelo positivista. E o que é o positivismo? Nada mais é do que cientificismo. Se a coisa não pode ser explicada segundo a ciência, ela não vale, ela simplesmente não deve ser considerada. E os nossos militares são extremamente cientificistas. Tudo para um militar precisa ser especializado. Você deve ter percebido que o nosso governo anterior tinha em cada cargo um especialista, o que é muito bom. Mas não quer dizer que uma pessoa que não foi formada naquela área não possa exercer de maneira condizente com o cargo aquilo que ele deveria fazer. Porque no ministério, o que se tem são cargos políticos, muito mais do que cargos efetivamente especializados. Um bom político com uma boa proposta faz com que os especialistas que estão abaixo dele funcionem muito bem. Então, quando você pega toda a educação e joga para o militar, e eu não tenho nada contra os militares, e tudo a favor, inclusive, do último governo, se a gente comparar com esse, pelo amor de Deus. Mas eu estou me detendo a um ponto. Não será a nossa salvação entregar os nossos filhos aos militares, porque eles têm um problema sério com a antropologia. Se, para Marx,
o homem nasce bom e é corrompido pela opressão daqueles que estão acima, para Augusto Comte, que é o grande nome do positivismo, né, o homem ele é liberto pelo conhecimento da ciência, por meio da ciência. Isso tem fundamentos muito fortes na Revolução Francesa do século XVIII. O positivismo ele simplesmente descarta a teologia, a metafísica, a filosofia histórica conforme a Escritura e defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Você quer um exemplo de como isso nem sempre é verdadeiro? A pandemia nos mostrou isso. Existia um grupo que dizia: se qualquer medicação não tiver a aprovação em 3º grau, a gente virou até especialista, né, em aprovações de medicamentos. Não, esse está na 3ª fase. Então, esse aqui eu vou tomar. Não, esse está na 2ª. Então, eu não tomo. Quer dizer, o sujeito está para morrer ou viver e tem um medicamento experimental. Em qualquer outra circunstância, às vezes você assina até um termo e toma. Mas no Covid não era possível. Você só podia tomar se fosse coerente, se não fosse genocida, se não fosse negacionista, e todos aqueles termos, se tivesse passado por todas as aprovações científicas. Então, assim, o meu corpo está precisando de algo agora. E existe ali uma possibilidade de cura. Por que eu não vou tomar? Eu vou tomar. Né? Em cada região tem aqueles líquidos milagrosos. Né? Lá no Nordeste tem uma chamada água rabelo. Água rabelo o pessoal toma para dor de cabeça e câncer. Eu nunca vi um negócio tão milagroso assim. Funciona para tudo. Tem comprovação científica? Não. Você vai impedir o cara de tomar água rabelo? Eu nunca vi ninguém morrendo de água rabelo. Funciona ou não funciona? É outra história. Agora, você impedir as pessoas de pensarem, desenvolverem algo, porque não tem ainda a última comprovação científica, nada menos científico do que isso. A ciência é justamente a prática da dialética. Alguém pensa uma tese, o outro se contrapõe àquela tese até se chegar a uma antítese. E assim a ciência foi desenvolvida. Como é que agora você encerra? Só tem um lado, o outro lado não pensa. Aí encerrou o pensamento científico. Então, o positivismo tem as suas peculiaridades e suas qualidades, mas não é a solução, porque ele despreza parte do que é o homem. O homem ele é um ser material, porque ele tem corpo, mas ele é um ser espiritual. Então, ele é formado por essas duas partes, uma parte espiritual e uma parte material. No positivismo, só se considera a parte material. E vem, por fim, né, o materialismo puro e simples, onde o homem é um amontoado de células reunidas ao acaso, sem nenhum compromisso moral. Nós lemos aqui que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. E que isso nada mais isso nos une tanto a Deus, que nós recebemos, foram comunicados atributos, perfeições divinas ao ser humano. Nós refletimos a respeito de justiça, de moralidade, de religião. Você nunca vai ver um cachorro pensando assim: não deveria ter latido com minha cadela daquele jeito, né? Eu tenho que me consertar. Ele não faz análises morais. Ele só age por instinto. Nós não agimos por instinto, porque apesar de termos um corpo material, nós temos uma alma, né, uma parte espiritual que o Senhor nos deu. E aí vem a concepção cristã. Eu trouxe aqui uma breve meditação, ou um trecho de uma palavra do pastor Heber Carlos Campos, pai, que eu já soube que esteve aqui com os irmãos, né, já é conhecido dos irmãos, e é um grande teólogo sistemático. Ele fala o seguinte: a materialidade humana nunca deve ser considerada, como infelizmente alguns o fazem, a parte mais baixa da natureza humana, e a parte espiritual e material a mais elevada. Isso aqui é gnosticismo, né? Uma heresia dos 2 primeiros séculos, onde a matéria
ela era desprezada e o espírito ele era elevado, porque a matéria vai voltar para a terra, então isso aqui é lixo. Eu não me preocupo com isso. Lembre-se, quando Cristo vier nos ressuscitar, ele levará corpo e alma. Qual é a prova disso? Maria Madalena, ao terceiro dia, foi visitar o túmulo e Cristo não estava lá. Nem corpo, nem a parte material, nem a parte espiritual. Ele é as primícias dos que dormem, ele é as primícias dos que ressuscitam. Então, se ele morreu, nós morremos. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Corpo e alma. Ou parte material e parte espiritual. Ambas as criações, material e espiritual, são igualmente boas e igualmente importantes, porque ambas vieram de Deus e vão para Deus. Ambas as partes, igualmente, foram corrompidas pelo pecado e têm que ser redimidas. Frequentemente, num pensamento pecaminosamente distorcido, o espiritual é identificado com Deus e o material com o diabo. Muito provavelmente, alguns irmãos já pecaram nesse ponto aqui, né? De pensar que o corpo é mau e o espírito é que é bom. Ele continua, é bom ser lembrado que Satanás é espiritual e material, e que sua esfera de ação é no mundo material. A materialidade humana, portanto, jamais deve ser identificada com o mal, pois a matéria não é má, ela é criação de Deus. Corpo e espírito não são antitéticos, isto é, opostos entre si. Não há necessariamente qualquer conflito entre esses dois aspectos da natureza humana. Qualquer educação que não concebeu o homem como ele foi criado, parte material e parte espiritual, não pode educar. Se você quer educar o homem, você primeiro tem que conhecer o objeto da educação. Se você o desconhece, sendo marxista, positivista, materialista, nihilista, racionalista, iluminista, seja lá o ista que for. Se não for cristã, não há educação, porque educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Agora vamos falar sobre os verdadeiros princípios da educação. Eu vou citar aqui, não sei se está sendo projetado, o professor Rafael Falcon. O professor Rafael não tem uma herança reformada, bíblica, protestante, mas ele é um professor romano que, nesse ponto, falou uma grande verdade. E as grandes verdades não são propriedade do sujeito nem de uma instituição, mas de Deus. Se um professor, né, fala a verdade, não importa mais agora o que ele pensa em relação à teologia. Esta verdade é verdade. E por isso eu posso citá-la. O que é que ele fala a respeito da educação? Em termos claros, educação no espírito clássico é a relação entre um ser humano adulto e um jovem, em que o adulto examina cuidadosamente todos os meios convenientes pelos quais o jovem pode ser levado à perfeição do seu ser individual. É ou não é um conceito educacional cristão? Você tem alguém mais sábio que ensina alguém menos sábio. Cristo era um mestre. O que foi que ele fez com os discípulos? Ele não disse, vamos sentar numa roda aqui e cada um vai dizendo algo. Eu ensino, vocês me ensinam, todo mundo se ensina. Não tinha isso. Né? Ninguém chamava Cristo o facilitador. Cristo o mestre. Então, Cristo, nosso Senhor, é o mestre por excelência. E ele ensinou 12 mestres. Ele formou 12 mestres que formariam toda a base teológica da igreja. E os presbíteros foram instituídos por estes primeiros mestres. Portanto, na igreja, o púlpito está acima da igreja, não só para que vocês me vejam melhor. Este é um princípio de autoridade. Quem ensina tem autoridade. Quem aprende está, neste momento, em uma posição de inferioridade. Mas isso não quer dizer que os irmãos estejam sendo oprimidos. Os irmãos estão sendo ensinados. E isto é uma bênção de Deus. Então, para isso, alguém tem que ser mais maduro, mais conhecedor, mais experimentado
naquele tema, para que aqueles que são menos experimentados possam dar os seus próximos passos. E aí, no conceito de educação clássica, ele não fala aqui, mas é um resumo muito bom do que é educação clássica. Educação clássica é ensinar alguém a falar e agir. Se eu ensino alguém a falar e agir, eu estou prestando um bom serviço de educação. Porque para falar, eu preciso coordenar os meus pensamentos. Né? Não é falar de qualquer forma, mas é falar com racionalidade, com lógica. Esta lógica, né, que está sendo utilizada, ela procede de uma lei divina. Tudo que Deus fala é lógico. Se você perceber como é o culto, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, é a lógico-latreio, é a adoração lógica, porque Deus não pode se contradizer. Dessa maneira, quando eu ensino alguém a falar, eu estou ensinando alguém primeiro a pensar. Para que essa pessoa pense, ela tem que usar a ferramenta da lógica. Só que as expressões racionais, elas se dão numa língua. Então, por isso, tão importante começar a educação pelo domínio da linguagem. Ninguém pensa sem uma língua. Não se pensa de maneira etérea, se pensa numa língua. Dessa maneira, irmão, se nós privamos o nosso povo do conhecimento da sua língua, nós privamos esse povo do conhecimento da realidade. E então esse povo pode ser facilmente manipulado. Por isso que é tão interessante para os políticos simplesmente reformarem escolas, comprarem tablets ou aumentar 5% no salário dos professores. O que eles não querem de verdade é que os professores ensinem as pessoas a pensarem. E aí, qual foi a sacada de mestre que eles tiveram? Eles acabaram com o próprio curso de pedagogia, para não deixar que os professores pudessem aprender a pensar. Porque se eles não sabem pensar, também não ensinarão os demais a pensar. E aí nós temos um ciclo vicioso. Você não forma professores que não formarão alunos. E aí nós chegamos nos números mágicos do Brasil, né? Eu citei ontem, 88% de analfabetos funcionais, né, que sabem juntar as palavras, as letrinhas, mas não sabem o que aquilo significa. E dos 12% restantes, estes sabem ler um e-mail, produzir um e-mail ou diferenciar em uma reportagem qual é a opinião do autor e qual é o fato. Isso é o que os 12% proficientes sabem. Um outro estudo de 2018, fevereiro de 2018, saiu no Estadão, fala que no Brasil, o tempo, né, que se levaria para formar uma pessoa no mesmo nível de linguagem de um país desenvolvido seria 260 anos. Então o sujeito se matriculou na escola ali por volta do século XVIII, ele está se formando agora. Veja, é eficaz. Uma hora a gente se forma. É igual a escola dominical, né? É a escola que a gente nunca se forma. Todo ano a gente está aqui e nunca se forma. Mas em matemática a gente é um pouco melhor. 70 anos a gente está formado. Então, tem esperança em matemática. Com esses números, irmãos, quem pode defender que o modelo de educação brasileira tem funcionado? Quem pode dizer que sentar numa roda e dizer eu aprendo com você e você aprende comigo e todo mundo aprende junto, dá certo? O que é que tem acontecido com muitos desses professores? Né? E por estar militando na área, eu tenho tido contato com professores de escolas regulares. E eles dizem assim, pastor, o que acontece é que a gente não consegue dar aula. Nós escolhemos ali 2 ou 3 alunos que querem assistir e os demais a gente deixa fazer o que quer. Porque foi retirada uma das bases da educação, que se chama autoridade. Se não há autoridade, não há educação. Porque o princípio é que um mestre fala e os outros ouvem. Se o mestre fala e todo mundo fala, não existe compreensão, portanto, não existe educação. Eles estão sentindo, os próprios professores, que muitas vezes militam em favor desse pensamento contrário à Escritura, percebem que o resultado é péssimo. E aí eles ficam pensando, e agora o que é que a gente faz? Aí é a hora onde a igreja entra. Nós somos a consciência do mundo, irmãos. Não é o mundo que nos ensina como viver,
como ter família e como educar filhos. Nós ensinamos a eles. Nós devemos voltar a ter essa preponderância, esta relevância no mundo. Não nos fazendo amiguinhos dos outros, mas dizendo, vocês não sabem de nada e vejam como é que nós educamos os nossos filhos. Mas se nós entregamos os nossos filhos para que eles eduquem, então nós estamos dizendo, vocês sabem mais do que nós sabemos. Abandonando aquela herança que nós vimos ontem, é impossível esperar resultado diferente. Ora, se você faz sempre a mesma coisa, como é que você espera um resultado diferente? Isso é uma coisa que não tem lógica, talvez seja fruto da nossa educação. Qual o pensamento bíblico, né, de um autor bíblico a respeito de educação? Eu vou citar Calvino, mas eu queria deixar claro aqui, irmãos, os nossos reformadores eles não tiveram tempo de formular manuais educacionais para a igreja, porque eles estavam envolvidos na reforma. Eles precisavam plantar igrejas, eles precisavam resolver os debates teológicos, né? Questões sobre soteriologia, né? Doutrina da salvação, doutrina da igreja, governo de igreja, a questão da intercessão somente em Cristo. Então, tinha muitos problemas mais urgentes. Então, você não tem um texto de um reformador que fala explicitamente sobre educação. Mas você tem, por exemplo, as Institutas de João Calvino, que abrem o texto depois do prefácio, né? Logo em seguida, o prefácio é o conhecimento de Deus e o conhecimento de si próprio. Não nos conheceremos a nós mesmos se nós não conhecemos primeiro o Senhor. Então, aí você já tem um caminho para seguir. Nenhum homem que não conhece a Deus conhece a si mesmo e, consequentemente, não conhece de verdade o mundo. Então, se isto é verdadeiro, como é que eu vou buscar no mundo o conhecimento para a minha vida? São eles que têm que buscar no nosso meio qual é a verdadeira concepção de vida bem formada para que um homem seja aquilo que Deus requer de nós. Então, educar um homem é dar-lhe a chance de se encontrar com Deus por meio do conhecimento confirmado pelo Espírito Santo. O papel da educação para Calvino se alia perfeitamente à etimologia da palavra educação, do latim exducere, que significa tirar de dentro para fora, ou seja, desenvolver as potencialidades internas do homem. Isso é uma visão que procede até de Platão, né? Você tem a história da caverna, onde o sujeito ele estava dentro de uma caverna escura e ele não tinha acesso ao mundo. Tudo que ele via era a luz que entrava pela caverna e refletia, fazia a sombra das coisas que estavam lá fora. Até o dia que ele resolveu colocar a cabeça do lado de fora da caverna e viu que o mundo é muito mais do que as suas sombras. Isso é educação. Educação liberta. Por isso que na educação clássica você não tem disciplinas, você tem artes liberais. As que libertam o homem da prisão que se chama ignorância. A ignorância é uma grande prisão. Não só a capacidade de aprender, mas também de criar, a qual é inerente ao homem. Aqui vem uma citação direta de João Calvino, falando sobre esse tema. Assim, de muito excelente razão, nos compele a confessar que o princípio educacional, que lhe é ingênito no entendimento humano, o princípio educacional é ingênito, está encravado na nossa relação com o nosso ser. Está lá nas Institutas, livro 2. O objetivo central da educação é mostrar ao homem, através do estudo dos textos sagrados, sua essência divina e sua relação com Deus. Quais são, então, os elementos da educação? Primeiro, um educador e um educando, uma relação intencional de ensino. Não é uma relação qualquer, mas onde um está posto ali para ensinar e o outro está para aprender. Na nossa educação, o professor faz que ensina, o aluno faz que aprende, o governo faz que paga e todo mundo faz que está tudo bem. E não está. Basta olhar a situação que nós nos encontramos. Segundo lugar, uma proposta de crescimento intelectual, tirar um aluno de um lugar e levá-lo para outro patamar. Esse é o trabalho do professor. Você pega, por exemplo, um alfabetizador, ele tira uma criança da ignorância completa e plena das letras e entrega uma criança lendo. Esse é o trabalho de um professor. Tem efeito na vida da criança.
Tem coisa mais linda do que quando você está com uma criança que está aprendendo a ler, ela está no carro. Eu já passei por isso, né? Por isso que eu estou lembrando agora. Começa, farmácia. Eita, papai, farmácia. Aí, meu amigo, agora se prepare. Viu? Posto de gasolina, farmácia, né, centro, loja, shopping. Ela quer ler tudo. Porque ela se sente orgulhosa. Eu agora consigo ler também. Eu não vou ser mais enrolado por ninguém, não. Agora eu leio. Isso é uma libertação para uma criança. É motivo de muita felicidade. E como é que nós temos em escolas caríssimas crianças com 10 anos que ainda não sabem ler? Isso deveria ser um compromisso de todos os pais, mas muito mais de um pai cristão. Porque eu tenho um prazer na minha vida hoje de ver minha filha pegando a Bíblia e fazendo a devocional dela sozinha aos 5 anos de idade, sendo uma menina normal como qualquer outra. Isso é uma grande libertação para que ela mesma possa começar a conhecer o seu Criador e amar esta palavra como o pai dela ensina. Não tem nada que se compare a isso, irmãos. A educação dos nossos filhos, dentro dos princípios da palavra de Deus, os liberta da prisão que é a ignorância. E esta liberdade faz com que eles possam conhecer uma palavra que liberta as suas almas, a sua parte espiritual do inferno. Como não se envolver com esse assunto? Então, a verdadeira educação pressupõe uma verdadeira antropologia. Qual, então, é a finalidade da educação? Não pode ser passar no Enem, não pode ser simplesmente ser um profissional, nem muito menos apenas um bom cidadão. O que é que nós queremos para os nossos filhos? Nós queremos que eles sejam homens completos. E quando eu me refiro a homem, eu estou falando ser humano completo. A intelectualidade, ela é composta desses 3 elementos, para que o homem seja completamente educado. Ele tem que desenvolver 3 fundamentos da sua alma. Há uma ligação da inteligência com a verdade. Por quê? A inteligência me faz compreender aquilo que está fora de mim em sua essência. Então, eu olho para o banco, chamo de banco. Eu olho para uma câmera e digo câmera. Isso é inteligir, chamar as coisas como são. Lembra do que Deus fez com Adão depois de criar Eva? Ele percebendo que havia uma necessidade de criá-la, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí você fica esperando que o capítulo 2, verso 19, seja a criação da mulher. Mas não é. O texto passa a falar da nomeação dos animais. E aí o homem sai dando nome aos animais. Então Adão olhou para o cachorro e disse, isso é cachorro. E ele deu um nome científico ao cachorro, de acordo com a natureza é cachorro. Vaca, boi, e todos os animais foram passando, e ele foi dando o nome científico de cada animal, de acordo com a inteligência que Deus havia lhe dado. Nessa época, a inteligência, a racionalidade, ela não era livre, como querem os homens ímpios hoje, mas a inteligência estava submetida à palavra de Deus. Então ele era de fato inteligente, porque ele buscava a verdade. Ele não chamava gato por lebre, cachorro por jacaré, homem por mulher. Ele chamava cada ente segundo a sua natureza. E isso é verdadeiro e isso é inteligível. Só que esta inteligência que está posta embaixo da lei de Deus, ela tem uma segunda potência que é chamada bondade. A bondade é você enxergar as coisas do modo como Deus enxerga e chamar de bom o que Deus chama de bom. Então, quando você tem a inteligência governando a sua vida, você chama as coisas boas de boas e as coisas más de más. Pode ser uma coisa óbvia, na nossa época não é. Perceba que as pessoas chamam coisas ruins de boas e coisas boas de ruins. E o que elas fazem com isso? Chamam Deus de mentiroso.
Por que eles fazem isso? Porque a inteligência deles não está submetida à palavra de Deus. Então, são ignorantes. Consequentemente, não são pessoas boas. Então, você tem a inteligência ligada à verdade, né? Você tem os apetites, a vontade ligada à bondade, e, por fim, você tem a memória ligada ao que é belo. O próprio Senhor nos ensina que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. O que eu devo fazer com os meus filhos para que eles sejam educados? Fazer com que a racionalidade deles seja sempre controlada pela palavra de Deus, para que busquem a verdade. Que os seus apetites sejam voltados ao que é bom, para chamar o que Deus chama de bom, e aquilo que é ruim, de ruim. E para que a sua memória esteja cheia da beleza do nosso Senhor. Aí eu tenho uma pessoa formada segundo o nosso Deus a concebeu. O que é que acontece com o homem lá no Éden? Gênesis capítulo 2 narra a história da criação. Agora Gênesis 3, quando a mulher começa a conversar com a serpente, o final é assim, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. No capítulo 2, o Senhor deu a lei: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu bênçãos e maldições pactuais. Se você não comer, você vive eternamente. Se você comer, você morre. Então a razão de Adão compreendeu. Isto é a verdade. Qual foi o primeiro ataque de Satanás? É verdade que Deus disse isso? Que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Veja, Eva foi ensinada pelo seu mestre Adão e disse: não, isso não é verdade. Nós podemos comer sim de todos os frutos, só tem um fruto que nós não podemos comer nem tocar. Aí ela já saiu da verdade, né? Porque Deus não tinha falado em tocar. Aí ela já vira legalista, né? Ela já começa a acrescentar lei sobre lei. E, ao mesmo tempo, ela vira liberal, porque o certamente morrerás ela tira. Aí você já viu uma confusão hermenêutica. Você tem a razão, que já não se submete à lei. O que é que vem em seguida? Os apetites, as vontades vão estar desordenadas. A mesma árvore que ela passou o tempo todo dizendo: não posso comer, porque não é bom, ela diz: espera aí, árvore boa para dar conhecimento, agradável aos olhos, boa para se comer. Ora, mas o que é bom? O que é bom é o que Deus diz que é bom. O que é agradável é o que Deus diz que é agradável. Mas a minha razão já não está mais governando os meus sentimentos. Aí o sujeito tem uma mulher fiel, que cuidou dos seus filhos a vida inteira, que envelheceu como todo mundo vai envelhecer. Aí ele diz: essa mulher já não é mais a mesma. E ele começa a olhar as meninas novinhas e dizer: esta é mais agradável. A vontade corrompida faz com que ele abandone a razão que é: proteja a tua esposa. E ele passa a desejar aquilo que não é bom. A mente corrompida faz com que os nossos sentimentos sejam corrompidos. E aí nós criamos uma geração inteira sentimentalista. A ponto de alguém chegar para o pastor e dizer assim: pastor, estou saindo da igreja. O pastor pergunta: por quê? Eu sinto que Deus está me tirando daqui. Aí é brincadeira, né, pastor? Eu sinto, aí como é que eu vou dizer que... Eu quero saber qual é o argumento objetivo. Não, pastor, é um sentimento. Eu me sinto melhor na igreja tal. Como é que você vai brigar com uma pessoa que está vendida aos seus próprios sentimentos? Há cerca de 4 anos, um jovem da nossa igreja, que estava desde o princípio da igreja, começou a se relacionar com uma moça ímpia.
E nós começamos a aconselhá-lo por muito tempo, até que ele, para não ser disciplinado, ele disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Ele disse: você vai deixar a igreja que te nutriu, que te cuidou, que te pastoreou por conta dessa mulher ímpia? Sabe qual foi o argumento dele? Pastor, é porque eu amo essa mulher. Eu disse: você é um homem ou o quê? Porque isso nem masculino não é. Homens não são governados por sentimentos. Homens são governados pela razão submetida à palavra de Deus. Estes são homens que vocês devem confiar. Os nossos pastores precisam ser homens que suas vontades são deixadas de lado, porque eles decidiram viver para Cristo. Então, ainda que a minha vontade diga agradável aos olhos, a minha razão diz, mas está errado. E você não pode fazer isso, e você não vai fazer isso, porque a palavra de Deus diz que está errado. Esta é a verdade, submeta o seu sentimento à verdade. Aí eu subjugo a minha carne. Percebe que ser intelectual não é citar vários autores, né, fazendo menção de eruditos, e aí com isso você vai ganhar a plateia. Isso não quer dizer muita coisa. Qualquer ignorante sabe fazer isso. Eu quero ver na hora que você for confrontado, na hora que o pastor chegar para a jovenzinha que quer casar com um rapaz ímpio e ele disser: é pecado. Aí você diz: o senhor tem razão e eu vou me submeter. Quando o homem começa a olhar para uma mulher que não é a sua e o pastor diz: é pecado, e você submeter as suas vontades à razão governada pela palavra. Isto é um homem formado. Este é um homem intelectual. Este é um homem bíblico. Eu tenho certeza que os irmãos querem muito mais que os seus filhos sejam homens e mulheres bíblicas do que meramente intelectuais, como o mundo os chama. O último texto que eu queria citar hoje, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17, diz assim: tu, porém. Esse tu, porém, do apóstolo Paulo é fantástico. E eu não quero nem saber o que é que os outros estão fazendo. Tu, porém, não vai ser assim. Contigo não será assim, porque você decidiu viver em Cristo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não aprenda a ideologia do mundo. Não aprenda marxismo, não aprenda niilismo, não aprenda materialismo, não aprenda positivismo para colocar estas lentes na tua vida. Permanece naquilo que você aprendeu, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Como é que ele arremata o texto? Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é divinamente inspirada. O mesmo sopro que fez Adão foi o sopro que deu vida à Escritura. E é proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não é Marx que vai me instruir em justiça, é Cristo que vai me investir e instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Esta é a base fundamental para a educação dos nossos filhos. Conhecimento de quem é o homem, parte material, parte espiritual. Conhecimento do que é educação. Homens e mulheres mais sábios ensinando os menos sábios. Para quê? Para instruí-los na justiça, na educação, para a formação de homens e mulheres para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos ter esta verdade como a verdade da nossa vida. Amém. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, pela bênção que a tua palavra nos trouxe esta noite.
Nós não queremos nenhuma outra ideologia, nós queremos a verdade da Tua palavra, para nós e para as próximas gerações. Temos grande responsabilidade, Senhor Deus, com as crianças da igreja. Elas não são o futuro, simplesmente. Elas estão no nosso meio. E se nós não agirmos agora, elas estarão fadadas a fazerem parte dessas estatísticas terríveis. Nos ajuda, Senhor Deus, nos sacode essa noite, a fim de que nós possamos criar filhos e educá-los para serem homens completos, tanto a parte material quanto espiritual, e assim glorificarem o nome do Senhor. Que Cristo seja o Rei da nossa educação. Amém.